Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Que Deus nos abençoe, que esse mês de novembro que está aí batendo a porta seja um mês muito especial. Como é um mês direcionado ao orixá Omolu, que é o Senhor das finalizações, o Senhor dos galhos secos, aquele que traz sobre nós a energia do reparar, do finalizar e do aparar. Aparar o quê? Aquilo que está sobrando, aquilo que não é mais necessário, aquilo que tem necessidade de ser retirado, afastado, como processo natural da vida, finalizar para que o novo chegue. Eu acho essa fase de novembro muito interessante, porque é um mês onde as pessoas costumam não dar muita coisa por novembro, né? Porque é aquele mês que antecede o último mês do ano, então as pessoas já estão de olho em dezembro ou até em janeiro do próximo ano e não abrem muitos olhos para qual a missão do mês de novembro. E a missão do mês de novembro é fazer com que a gente olhe para a nossa vida, para aquilo que a gente viveu até então e fale o que precisa ser retirado para renovar. Retirar, mandar embora, finalizar, não quer dizer que você precisa abrir mão de tudo aquilo que você viveu ou tem ou experiencia. Não é nada disso, é a oportunidade de você olhar e falar assim, não, isso aqui eu preciso dar um jeito de mudar. E também é o mês que a gente comemora a passagem para o plano espiritual daqueles que nos são importantes. É o dia de finados, dia 2 de novembro. Eu considero essa data muito importante porque nós temos um olhar para o mundo espiritual. Entendemos um pouquinho do que é o mundo espiritual e como ele funciona em nós. Eu tive a oportunidade de escrever um conteúdo. Não vou chamar de texto porque eu não sei ainda do que esse texto fará parte. Eu não sei. Só sei que eu senti uma radiação muito especial por parte de um dos meus mentores. Peguei e em 5 minutos escrevi o conteúdo e eu senti nitidamente a presença desse mentor passando uma mensagem e de um jeito muito interessante, porque é através de uma narrativa, de uma descrição do que aconteceu comigo aos 12 anos de idade e os encontros que a vida me trouxe para falar desse assunto de reencarnação. Começa assim: a vida é existência real, a morte é efêmera, em sua concretude é inexistente. Tive a sorte de, aos 12 anos de idade, ler um livro intitulado A Verdade da Vida, volume 1, de autoria de um autor japonês chamado Masaharu Taniguchi. Nesse exemplar, parte de uma série composta por 40 volumes, ele apresenta a tese: a morte do corpo existe, mas a morte do espírito não acontece, pois o espírito existe em constante evolução. Na época, fiquei tão impressionado com tamanha clareza de suas afirmações que antes de completar 15 anos, tinha eu completado a leitura de toda a série. Anos depois, tive a oportunidade de iniciar a minha carreira como radialista em São Paulo e pude conviver com Zíbia Gasparetto e seu filho Luiz Gasparetto. Pois na rede de emissoras de rádio em que eu tinha programas, eles também possuíam os deles. A vida me aproximou ainda mais dos dois, quando diariamente comecei a apresentar na Rádio Mundial FM o programa Vida Sentimental. Em informais e diversas conversas de corredores, podíamos bater longos papos sobre a vida e a ocorrência da morte sobre o corpo. Foi um agradável período de 12 anos. Aí é que eu acredito que entra a parte mais interessante. Com essa convivência, reafirmei em mim a convicção de que o corpo necessita acabar para que o espírito possa continuar a desenvolver-se. Compreendi que em cada reencarnação vivida pelo espírito em desenvolvimento, ele é acompanhado pela presença amiga e companheira de uma alma. Esta terá a missão de registrar e armazenar o histórico de trajetória terrestre
em exercício. Com isso, observo que a alma e espírito, eu e espírito, são realidades distintas, porém companheiras de percurso. Um em infinito desenvolver e a outra em intensa realidade de acompanhar o corpo e a existência das emoções e razões que o direcionam. Sendo que a segunda lhe é cabível às influências da emoção e da razão citada acima. Por isso dizemos comumente: minha alma está cansada de tantos problemas, sofrimentos e marcas de desilusões. Ou até mesmo afirmamos: minha alma transborda de alegria com esse acontecimento ou situação. Isso porque a alma é a nossa companheira de trajetória nessa encarnação. É o motivo pelo qual ela se cansa, preenche-se de alegria e também adoece. Nesse texto, eu estou batendo um papo com vocês sobre essas duas realidades. O espírito, que é imortal, que existe em constante evolução, e a alma, que é companheira desse espírito, mas que é restrita a essa encarnação. Interessante a gente pensar sobre isso, né? O espírito, ele vai evoluindo independente de quantidades de encarnações que ele necessita ter para continuar e chegar a graus ainda maiores. A alma é a companheira do espírito nessa encarnação. E é por isso que a gente fala assim: a minha alma hoje está cansada, a minha alma está triste. Não é só um dito, existe mesmo essa situação. A questão da alma cansar. E é por isso que eu sempre digo que é necessário a gente cuidar da nossa alma. Cuidar das feridas que a alma possui, cicatrizar as feridas que ocorreram durante a nossa trajetória de vida e principalmente compreender que a vida ela não é restrita apenas a essa encarnação. É lógico que é difícil perder alguém, deixar de conviver diariamente com alguém, mas muitas vezes temos que compreender que quando a gente deixa de conviver porque o outro partiu para um outro plano, chegou ao final a vida terrestre, esse espírito, na verdade, foi possibilitado continuar a sua evolução, que é a trajetória natural desse espírito. É então importante a gente observar que a nossa vida, ela não se restringe ao corpo carnal. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de se tocar, sabe? Tocar e em algum momento da vida se perguntar assim: nossa, eu sinto que a vida não é só o corpo, não é só essa tela que eu gosto, não é só a casa que eu tenho, não é só o carro que eu tenho, ou as pessoas que me cercam. A vida é muito mais do que isso. E como conviver com a dor da perda de alguém que a gente criou laços, que a gente criou sintonias e que espiritualmente também tomamos a decisão de trilharmos caminho nessa encarnação juntos. É entender que é um até logo, é um até breve, não é um adeus, não é um adeus, é um até breve. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, se você está aí vivendo a dor de ter perdido, aparentemente, ou ter dito um até breve a alguém, saiba que é necessário esse distanciamento momentâneo para que a evolução aconteça. Semelhante à situação da criança que, quando sai do ventre materno, chega a esse mundo, chora. Chora por quê? Porque estava confortável no útero e ali acalentado, protegido, e vai ter a experiência de vivenciar algo fora dali. Quando nós perdemos, nós choramos naturalmente, ou mesmo quem não chora, sente uma tristeza, é tomado por uma tristeza. Por que isso? Porque quando você perde alguém, ou quando você diz um até breve, espiritualmente dizendo, você está também cortando um cordão umbilical que te prendia a sensação de estabilidade, conforto, proteção
parte de mim ou parte da minha vida está dizendo a Deus, mas é uma forma da gente crescer. O outro, no plano espiritual, cresce e a gente cresce também. Então, é lógico que é dolorido, é lógico que machuca, é lógico que dá saudade, mas é importante que a gente entenda que é o processo natural da vida, não só por ser natural, mas é um processo necessário para a evolução do espírito e para nós como seres humanos. E como cuidar dessa alma que sente saudade, que se sente machucada, que sente vontade de abraçar aquele corpo que não mais está presente? Dizendo e falando repetidamente a ela: acalma minha alma, acalma, porque tu não estás sozinha. Existe o seu companheiro de estrada, que é o Espírito Maior, que lhe confortará. Olha que interessante. É importante reafirmarmos, é importante vivermos o luto, mas é principalmente importante olharmos que é até breve, não é adeus. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem, porque quando eu estava escrevendo esse texto, eu senti uma energia muito forte. Eu sei que é uma mensagem para aqueles que estão necessitando de ajuda. Eu espero verdadeiramente que hoje, com esse texto, possa não só te acalentar, mas te abraçar, te envolver em palavras que possam te dizer que você não está sozinho. Mesmo no plano espiritual, esse espírito, essa alma continuarão a te acalentar e a dizer que faz parte sim da sua vida. Pense nisso, tá bom? Pense nessa mensagem. Se você hoje está vivendo a dor de estar dizendo adeus, um até logo a alguém, saiba que este até logo é mais breve do que você imagina. Muita luz, muita sorte, muita verdade em sua vida. Salve a força. Beijos, queridos filhos e filhas de fé.